Olá pessoal, salve Maria Imaculada! Estamos aqui com o 6º dia da consagração à Nossa Senhora. E o tema de hoje será: a devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nestes últimos tempos. Nós vamos entender o que São Luís quis dizer com isso. Mas antes de começarmos, vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pegue aí o seu tratado. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nestes últimos tempos. Eu estou na parte papel especial de Maria nos últimos tempos, parágrafo 49. Então vamos lá. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Olha só que interessante. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se lhe apegasse demais, grosseiramente afastando-se assim da verdade. E isto teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ornado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, e em que diz que quando a viu, tê-la ia tomado por uma divindade, tal o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé em quem estava bem, confirmando, não lhe ensinasse o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante a vida e a revelá-la só pouco depois da pregação do Evangelho. Ou seja, pessoal, no primeiro dia eu falei para vocês que Nossa Senhora quis ficar oculta. Ela não queria aparecer muito, porque o objetivo dos evangelhos, vocês podem ver que os evangelhos não contam a história de José, de Pedro, de João, de Maria, dos discípulos de Jesus, não contam a história deles. O objetivo dos evangelhos é Jesus, o foco dos evangelhos é Jesus. Então, Maria é uma mulher muito importante, muito especial. E ela apareceu pouco nos evangelhos. Mas isso não significa, só porque ela apareceu pouco, não significa que ela não seja importante. Até porque nos pontos, nas passagens onde a Virgem Maria aparece, ela só aparece em destaque quando o anjo Gabriel diz: Ave cheia de graça, que ela ficaria grávida de Jesus. Quando Maria visita sua prima Isabel, Isabel diz: Bendita seja entre as mulheres, quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ela diz o seu cântico Magnificat, a minha alma glorifica o Senhor. E também no momento do nascimento de Jesus em Belém, a perda do menino Jesus, que depois Maria e José encontram Jesus no templo. Jesus tinha 12 anos. O primeiro milagre de Jesus foi por intermédio de Maria, que Jesus transformou a água em vinho no casamento nas bodas de Caná, que vemos lá em João. E Nossa Senhora estava aos pés da cruz, lá com seu filho. Então veja, Maria, Nossa Senhora só aparece em destaque. E Maria quis ficar oculta porque o mais importante é Jesus, né? E como São Luís diz aqui, foi através de Maria que veio a salvação. E por ela que deve ser consumada. Ou seja, na vinda de Jesus vai ser algo assim misterioso. Nós não sabemos como vai proceder isso, né? Como vai funcionar. Mas como o Senhor diz aqui, vai ser através de Nossa Senhora. Eu fico imaginando, mas é um pensamento meu, né? Será que quando Jesus voltar, a primeira pessoa que vai aparecer vai ser Nossa Senhora?
aí Nossa Senhora vai aparecer, aí depois de Nossa Senhora vai vir Jesus. Eu fico imaginando isso, porque Nossa Senhora pode aparecer primeiro para abrir os caminhos, até porque é ela que passa na frente. Seria interessante, né? Mas é um pensamento meu. Porque, como São Luís diz aqui, que através dela veio a salvação e depois será consumado, ou seja, Maria tem um papel importante nos últimos tempos, nos fins dos tempos, né? Então, é interessante pensar isso. Muito bem, continuando aqui, no parágrafo 50, Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. Aí ele explica aqui os motivos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo e, por sua humildade profunda, se colocou abaixo de pó, obtendo de Deus dos apóstolos e evangelistas. Não ser quase mencionado, como eu acabei de citar, que Nossa Senhora não aparecia muito, não era muito citada, né? Segundo, porque sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo, pela graça, como no céu, pela glória, ele quer que por ela os viventes o louve e glorifique sobre a terra. Terceiro, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecido e notado para que Jesus Cristo o seja. Interessante. Quarto, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela será ainda na segunda vida, embora de modo diferente. Olha só, nesse sentido que eu quis dizer que eu tenho essa ideia. Será que na segunda vida de Jesus, será que Nossa Senhora vai vir primeiro e depois Jesus vai aparecer? Uma coisa interessante de se pensar, né? Porque como São Luís falou, vai ser algo assim misterioso, né? Que ninguém sabe ao certo como vai acontecer isso, né? Vamos lá, quinto, pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo, e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. Eu acho muito bonita esta frase. Quem encontrar Maria, encontrará a vida. E quem é a vida? Jesus, porque Jesus diz na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa linda. Vamos lá. Isto é, Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. São Luís fala aqui, né? Em João 14, 6, está esta frase que Jesus diz, né? Mas não pode encontrar Maria quem não a procura. Quem não a conhece e ninguém procura, nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Sexto, nestes últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça, em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, cismáticos, maometanos, judeus e ímpios impidérnidos, que se revoltaram terrivelmente para seduzir e fazer cair, com promessas e ameaças, todos os que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo, que pugnarão por seus interesses. Sétimo, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus secazes como um exército em linha de batalha, principalmente esses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques, suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis, emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer. Ou seja, pessoal, uma outra profecia de São Luís, que eu já tinha lido isso no tratado e eu nunca esqueci, que como o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta para chegar ao fim dos tempos, para a vinda de Jesus, ele faz mais estratégias, ele age mais para perder as almas. Ou seja, a gente vê tanta coisa errada, muita coisa errada no mundo que acontece, muito pecado,
e parece que o pecado está se tornando algo normal, né? Então, assim, é muita coisa errada que a gente vê. Perseguição, né? E é muita coisa, assim, que a gente não via antigamente, que antigamente não tinha isso, né? Antigamente as pessoas respeitavam mais a Igreja Católica. Hoje em dia não tem mais esse respeito com a Igreja Católica, né? Com o ser humano. Então, é uma pessoa fazendo maldade com outra, né? Os filhos fazendo maldade com os pais fazendo maldade com os filhos. Então, assim, é muita coisa errada que está acontecendo. E a gente pensa, meu Deus, será que vai piorar? Pode-se dizer que sim, porque o inimigo, vendo que já está se aproximando, já está acabando o seu tempo, já está aproximando a vinda de Jesus, então ele tem de trabalhar mais, vamos dizer assim, para perder as almas, para as pessoas pecarem mais. Então, pode piorar, né? Por isso, existem as pessoas escolhidas por Deus, que somos nós, porque como Jesus diz, vocês devem ser a luz, o sal da terra, porque a gente vê tanta coisa errada e nós, como católicos, como cristãos, precisamos ser luz para o mundo, luz para essas pessoas e rezar muito pela conversão dos pecadores, porque muitas pessoas se condenam, né? Então, o que a gente tem que fazer? Rezar, né? A gente tem que rezar pela conversão do mundo, pela conversão dos pecadores. E uma coisa aqui que São Luís diz, que os verdadeiros filhos de Maria serão perseguidos, ou seja, nós, os filhos de Maria, serão perseguidos. A gente vê as pessoas quebrando imagem de Nossa Senhora, invadindo a igreja, perseguindo nós católicos, e devemos ser firmes, perseverar, porque como Deus lá em Gênesis falou, a mulher te pisará a cabeça. E para a serpente, né? A mulher te pisará a cabeça e você morderá o calcanhar dela, que ele porém ódio entre ti e a mulher. Ou seja, precisamos estar do lado da mulher, e essa mulher é Maria. Precisamos estar do lado de Maria, estar do lado do bem, e não do lado da serpente, que essa serpente é o inimigo, é o mal. Então precisamos estar do lado da mulher, porque nós somos filhos, soldados, servidores de Nossa Senhora, como São Luís diz aqui, né, que Deus falou, porém ódio, inimizade entre ti e a mulher. Então, precisamos estar do lado de Maria. Muito bem, então, esta foi a leitura do tratado, nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos com as meditações. Vem, Espírito Criador. Vem, Espírito Criador, visita as almas dos teus, enche da graça do alto os corações que criaste. És chamado Paráclito, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Tu, que tens 7 dons, és o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, a inspirar nossas palavras, acende a luz para os sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece a fragilidade do nosso corpo, com virtude para sempre, afasta para longe o inimigo, trazei-nos sem demora a paz, assim guiados por ti, evitaremos todo o mal, concedei-nos que por ti saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em ti, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos. Amém. Envia, Senhor, teu Espírito, e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia,
de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, voltamos e agora nós vamos para as meditações. Pensamento de São João Maria Vianney, o cura das. Meus filhos, nós temos medo da morte. Bem eu creio. É o pecado que nos faz ter medo da morte. É o pecado que torna a morte horrorosa, tremenda. É o pecado que apavora o mal na hora do terrível trânsito para a eternidade. Ai, meu Deus, há realmente de que ficar apavorado. Pensar que se é amaldiçoado. Amaldiçoado por Deus, isto faz tremer. Maldito de Deus. E por quê? Porque os homens expõem-se a ser amaldiçoados por Deus? Por uma blasfêmia, por um mau pensamento, por uma garrafa de vinho, por 2 minutos de prazer, perder a Deus, a própria alma, perder o céu para sempre. Lembra que teve um dia que eu disse, do que adianta aqueles minutos e aquelas horas de pecado e de prazer, se após a minha morte, eu vou perder a minha alma, eu vou viver eternamente no inferno, naquele sofrimento? É isso que São João Maria Vianney está dizendo. Vê-se-a subir ao céu em corpo e alma, esse pai, essa mãe, essa irmã, esse vizinho que estavam lá junto de nós, com quem havíamos vivido, mas a quem não imitamos, ao passo que nós desceremos em corpo e alma ao inferno, para aí ardemos. Os demônios rolarão sobre nós, todos aqueles cujos conselhos ouvemos seguindo virão, atormenta-nos. Meus filhos, se viseis um homem erguer uma grande fogueira, amontoar gravetos uns sobre os outros, e perguntando-lhe o que faz, ele vos respondesse: estou preparando o fogo que me há de queimar. Que pensarás? E se viseis esse mesmo homem aproximar-se à chama da fogueira, e quando estivesse acesa, precipitar-se dentro, que direis? Cometendo o pecado, é assim que fazemos. Não é Deus que nos lança no inferno. Somos nós que nos lançamos nele, pelos nossos pecados. O condenado dirá: perdi Deus, perdi a alma e o céu. Foi por minha culpa, por minha máxima culpa. Ou seja, tem muitas pessoas que pensam, é Deus que condena a pessoa ao inferno. Não. Somos nós que nos condenamos pelos nossos pecados, como São João Maria Vianney diz aqui. Continuando. Não verdadeiramente, se os pecadores pensassem na eternidade, nesse terrível sempre, converter-se-iam. Faz perto de 6.000 anos que Caim está no inferno e parece que acabou de entrar nele. Ou seja, pessoal, o tormento do inferno é horrível. Como eu falei, vários santos já tiveram essa visão do inferno e é assim, terrível, horrível. E como nós sabemos que Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno para os 3 pastorinhos, então é uma coisa assim, horrorosa. Então, precisamos viver a santidade, vencer o pecado, não cair em tentação para viver eternamente no céu. Temos que mirar no céu. É claro, nós somos pecadores, nós somos falhos, até porque viemos do pó, do barro, mas precisamos lutar, precisamos ser fortes. Como Jesus nos diz, vigiai e orai para não cair em tentação. E quem dá essa força? Deus e Nossa Senhora. E se você pecou, se você caiu, se arrepende e confessa. Né? Vá ao sacramento da confissão e tente o máximo possível para não pecar. E como faço para não cair em tentação? Viver uma vida de oração e uma vida sacramental. A Eucaristia nos fortalece, nos dá força para não cair em tentação. E a oração também, como a gente reza no Pai Nosso. Não deixeis cair em tentação. Então, precisamos viver uma vida de oração e sacramental para vencer todas as tentações. E, claro, vigiar. Precisamos ficar atentos. O que acontece ao nosso redor.
E claro, a nossa Mãe Maria é uma grande advogada nossa, é o nosso refúgio e ela sempre está conosco, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, do inimigo e das tentações. Então peça ajuda, peça socorro de Nossa Senhora, fala para ela que você não quer cair em tentação, você não quer pecar, para ela te ajudar, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse dia. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Estávamos reunidos e vamos permanecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.